Senhoras e senhores, essa semana aconteceu mais uma violação contra os autistas. Thaís Pereira, mãe do Bernardo, que é uma criança de apenas 3 anos, embarcou num voo de Recife para o Rio de Janeiro e pouco tempo depois eles foram retirados da aeronave porque o seu filho Bernardo, de apenas 3 anos, não estava usando máscara, não conseguia colocar a máscara. Ela tentou explicar para a tripulação o motivo do garoto não estar usando máscara, mostrou o laudo médico, contou que o Bernardo não conseguiu usar máscara, que ele é autista, e mesmo assim ela foi escoltada para fora da aeronave pela Polícia Federal, gerando um trauma enorme na criança, nela, em todos ao redor, cometendo mais uma violação gravíssima contra os autistas. O que provavelmente essas pessoas não sabiam, as pessoas que fizeram isso com ela e com o Bernardo, é que em 2020, no meio da pandemia, foi sancionada a Lei Federal 14.019/20, que aprova a não obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos para autistas ou pessoas com outras deficiências que impeçam o uso adequado da proteção. E como eu prometi no meu stories ontem, hoje eu vou abrir espaço para a Thaís contar o que ela viveu, para que mais pessoas possam entender o que é a realidade do autismo e de famílias autistas. Eu vou puxar ela para cá e a gente vai abrir esse espaço para Thaís. Deixa eu achar ela aqui. Aqui, Thaís, vamos lá. Realmente é uma situação triste, uma situação traumatizante. Thaís, tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para você também. Espero que você esteja melhor. Espero que o Bernardo esteja melhor. A gente acompanhou o que aconteceu com você. Eu, como pai de um autista que também não consegue usar máscara, eu sei muito bem o que você passou, mas não sei o que é esse trauma que você viveu de ter sido arrancada do avião numa situação como a que você descreveu, traumatizante, com seu filho chorando, você completamente acuada e todas as pessoas olhando ao redor. Eu queria que você contasse como que tudo aconteceu, Thaís, porque a gente precisa colocar, como dizem, né, como diziam antigamente, a boca no trombone, a gente tem que falar para todo mundo ouvir. Primeiramente, eu queria pedir desculpas, porque eu ainda não consigo falar sobre o assunto sem me emocionar. Ainda dói muito reviver tudo isso, reviver o que eu passei naquela aeronave. Foi muito triste, foi muito constrangedor. Humilhante. Eu fiquei na hora sem chão, sem palavras, eu não sabia o que dizer, eu não sabia me expressar. Eu tinha um laudo, eu apresentei, mas ninguém conseguia me ouvir. Você tinha o laudo Sim, eu apresentei. comprovando o autismo do Bernardo? Sim, eu E apresentei. você mostrou? Mostrei para a aeromoça. Assim que eu entrei na aeronave, o Bernardo estava sem máscara. Aí ela perguntou qual era a idade do Bernardo. Eu falei que tinha 3 anos. 13. E aí ela falou que o uso da máscara era obrigatório. Aí eu expliquei que o Bernardo era autista, que o Bernardo não conseguia usar a máscara. Ela perguntou se eu teria como provar. Eu disse que sim. Entrei na aeronave, acomodei as bagagens. Em seguida, ela veio até mim pedindo o documento. Eu não tinha impresso, mostrei na tela do celular. Ela levou o meu celular até o comandante. E na volta, ela informou que o comandante estava pedindo um atestado negativo de Covid e uma declaração médica que isentasse o Bernardo do uso da. Eu não tinha esses documentos, eu informei para ela que em nenhum outro momento da viagem, nem na ida, nem no embarque de Campina Grande havia sido me solicitado. Ela voltou, falou com o comandante o que eu tinha contado, e mesmo assim ele se manteve irredutível na decisão dele. Aí solicitou que eu desembarcasse com o Bernardo. Eu falei que eu não iria sair do avião, porque a lei estava do meu lado, que ele não consegue usar. Eu falei, ele não usa, não é porque ele não quer, é porque ele não consegue. E aí não adiantava que eu falasse que
não ia mudar. O comandante, ele não se dispôs a conversar comigo, a falar. Era só a equipe do avião que estava fazendo, que estava reportando para ele o que eu falava. E aí eu falei, então eu vou tentar que ele use. Eu não posso desembarcar, eu preciso voltar para o Rio. E aí foi o momento que mais me doeu. Foi quando eu forcei ele a usar a máscara. Eu segurei as mãozinhas dele para ele não tirar a máscara. Ele chorava muito. Chorava de soluçar. Eu falei, filho, se acalma, é só um pouquinho, já vai acabar. Mas ele não conseguia. Ele não conseguia. Aí eu falava que eu não ia descer da aeronave, eu não ia descer. E aí o comandante solicitou a presença dos policiais federais para poder me retirar do avião. Aí quando eles chegaram, eles só falaram que estava ali para cumprir a decisão do comandante e que eu precisaria acompanhar eles. E aí eu tive que desembarcar e voltar para o aeroporto. Os passageiros que estavam do meu lado, a Ana que filmou, ela pegou meu telefone, anotou o contato dela, outras pessoas também fizeram a mesma coisa. Mas na hora ninguém fala, na hora todo mundo se cala, só olha a situação. Thaís, eu sei que é muito difícil para você. Um trauma, ele necessita de tempo. E mesmo assim, ele nunca vai sumir. Ele vai cicatrizar. E vai ter uma cicatriz ali. Todos nós, pais de autistas, temos algum tipo de cicatriz. A única coisa que você tem que saber é que a culpa não é sua. Na hora ninguém Não se culpe em nenhum momento. Mesmo quando você forçou ele a colocar máscara, você estava fazendo isso porque você estava sendo coagida pela polícia, pelo comandante do avião. Isso que é o crime é deles. Não só de te coagir, de te fazer ter essa atitude por puro desespero, mas porque você estava dentro da lei. Eles que estão quebrando a lei. Então não se culpe em nenhum momento. Todos nós já estivemos numa situação como essa, onde nós somos coagidos a agir de uma forma que nós não queremos, para não acontecer algo pior. Então não se sinta culpada. O que eu queria que você falasse, porque muita gente às vezes não sabe, é como é esse processo de ir até o avião, de voar, de viajar. Muita gente acha que é simples, que era só descer e pegar outro avião. Para o autismo, para o autista, nem sempre é assim. Para você, precisou ter uma preparação para o Bernardo ir até o avião, para fazer essa viagem? Teve, porque para mim, hoje o Romeu tem 15 anos, ele já está acostumado, mas durante anos foi muito difícil, tinha que ter uma preparação enorme. E no fim das contas, acaba criando um trauma em cima de algo que você já estava conquistando. Você teve essa preparação? Sim, o B faz tratamento, faz terapia. A gente conversou muito com a psicóloga sobre isso. Comprei vários aviões, a gente ficou treinando em casa, eu fui ensinando, eu fui mostrando, porque é muito pequenininho ainda não entende o que está acontecendo, ele só sente. Então, na hora de botar o cinto no avião, ele também chorava muito, mas aí eu ficava distraindo ele, mostrando que a gente tinha feito em casa, até ele aceitar. Para quem está chegando agora, perguntando o que houve, eu estou falando com a Thaís, mãe do Bernardo, que esse caso que acabou viralizando nas redes sociais, da família que foi expulsa do avião, indo de Recife para o Rio de Janeiro, da Azul. E eu acho que vale a pena sim a gente falar o nome da companhia, porque quer queira, quer não, a companhia tem que ser responsável pela preparação dos seus funcionários. Por mais que tenha sido uma decisão do comandante, a Azul como companhia pode sim seguir, como eles já se pronunciaram, que eles seguem as leis, que eles respeitam como companhia, mas um funcionário, outro funcionário, algum outro funcionário não está dentro dessa mesma diretriz da empresa, então isso tem que ser falado sim. A companhia tem que ter a atenção chamada, eu tenho certeza que essa live vai chegar até eles, e eles têm que tomar alguma providência, principalmente com a família. Thaís, voltou. Continua para mim, você estava falando da preparação, de como era a preparação do Bernardo para entrar no avião.
Isso, a gente. Ele tá até aqui. Olha, Vini. Ah, Bernardo! Oi, Bernardo! Oi! Bonitinho, bonitinho. Aí foi isso. A gente preparou ele, a psicóloga preparou, a gente mostrou para ele quando chegamos no aeroporto. O barulho é algo que nos incomoda. Nossa, muito. E aí, mas ele se saiu super bem, ele se saiu muito bem escondida. Somente o segurança, que era algo que incomodava muito, porque a habilidade dele de se sentir preso é muito forte e não consegue. Mas teve sim esse trabalho antes. É, filho. Estou ouvindo ele aqui. E foi muito dolorido, muito. Tá sendo ainda. Porque tá travando a sua imagem de novo, Thaís. Tenta mudar e, enquanto isso, eu respondo o que você falou. E por que eu perguntei isso? Porque não só os autistas, mas inúmeras comunidades, nós até conseguimos algumas leis para o nosso benefício, mas e a gente acha que a gente está protegido com elas. Mas a falta de consciência das pessoas que essas leis existem, isso é um problema do governo também, do governo federal, do governo estadual, porque as leis são aprovadas e não chegam até as pessoas. Eu vivo um exemplo disso. Por exemplo, Thaís, você está me ouvindo? Poxa vida, Thaís não está me ouvindo de novo. Thaís, sai de novo. Eu vou tentar te puxar mais uma vez enquanto eu termino aqui. O exemplo que eu ia dar era da lei Romeu-Mion, da carteirinha SIC-TEA, da carteira de identificação da pessoa com TEA. Se ela tivesse a carteirinha, era só dar a carteirada. Foi por isso que eu batalhei tanto por essa lei. A lei Romeu-Mion, a lei 13977. Porque com a carteirinha de identificação, ela tem que bastar. E aí a gente fala, poxa, mas ela estava com o laudo médico. Sim, ela estava com o laudo médico. Mas a carteirinha, ela já é mais conhecida, ela já é mais falada graças a todo o trabalho de divulgação que eu faço, porque também realmente o do governo fica a desejar. Então eu falo muito dessa carteirinha. Apesar de ser uma lei federal, não é uma unidade nacional essa carteirinha, cada estado está conseguindo fazer a sua. Então a gente consegue as leis, mas nem sempre essas leis são abraçadas e colocadas em prática. Com a carteirinha, na minha teoria, isso não teria acontecido, porque as pessoas têm um pouco mais de consciência. E com uma carteirinha, estou te procurando aqui, Thaís, e com uma carteirinha que é falada, é bastante falada na imprensa e tudo mais, as pessoas têm mais conhecimento, né? Eu vi aqui uma pergunta. Thaís, manda o convite de novo, só para a gente terminar, só para a gente amarrar, tá? Que eu vou abrir espaço para você falar, como eu prometi ontem. Eu vi aqui alguém perguntando se acha que teria acontecido com você. Sendo totalmente sincero, poderia ter acontecido comigo. Eu acho que talvez não chegasse ao extremo de terem que chamar a Polícia Federal para arrancar a gente do avião, mas o questionamento, eu acredito que sim. Mas, sem dúvida nenhuma, a coerção, né, o quanto ela foi coagida e a pressão em cima dela, entre aspas, assim, não é entre aspas, o abuso psicológico, talvez não tivesse acontecido comigo. Então, realmente, é aquela velha história. Estamos na mesma tempestade, em barcos diferentes, e é exatamente por isso que eu estou aqui abrindo o meu espaço, não só para eu falar, mas para a Thaís falar, para a Thaís representar os milhões de famílias que passam por isso todos os dias. Coisas que eu sei que eu não vou passar por causa da minha posição, porque as pessoas me conhecem o Romeu, mas a realidade de milhões de pessoas é essa que a Thaís passou. E por isso mesmo eu estou aqui abrindo esse espaço, porque é a minha função, é o mínimo que eu posso fazer. Além do seu caso, Thaís, eu fiquei sabendo que isso aconteceu em muitos outros casos. A gente soube do seu porque alguém gravou, né? Porque senão você estaria falando, sem imagens para comprovar, caso alguém estivesse duvidando do que aconteceu. Então você também teve essa sorte, muitas outras pessoas não tiveram essa sorte, mas teve um caso que aconteceu também daqui 5 dias antes do seu, com uma mãe com um filho autista de 5 anos, em outro voo.
Thaís, o que você gostaria de falar aqui agora, aproveitar esse espaço gigante que a gente tem aqui, para que outros casos como o seu e desses outros pais que eu citei agora não voltem mais a acontecer? O que você queria que acontecesse? Eu só queria mesmo agradecer a todo mundo que tem me dado muito apoio, que tem me mandado as mensagens de carinho. Queria agradecer ao Marcos por me dar voz, a voz que eu não tive no avião, a voz que eu gostaria de ter tido lá, de ter gritado, e eu não tive forças. Lá eu me senti muito sozinha, e agora eu sei que eu não estou. Então, eu ainda tô muito triste, mas eu tô muito grata. Eu tô muito grata porque eu quero muito acreditar, eu acredito que a minha história vai servir de exemplo para que não aconteça com outras mães, que ninguém mais precise se sentir sozinho.